Pronto, professor, a palavra é toda do senhor, professor Leandro Medeiros, que é o nosso convidado dessa noite. Eu quero dar as boas-vindas para o senhor e a aula é toda sua. Ok, obrigado, Rafa, valeu. Eu vou... Bom, primeiro agradecer pelo convite, né, por estar aqui conversando com vocês sobre o tema. Eu sou farmacêutico, mestre em inovação terapêutica, doutorando pelo Programa de Assistência Farmacêutica Interprofissional, e eu tenho uma vivência com a fitoterapia já há bastante tempo, né? Eu atuo na área clínica e tenho talvez uma interface maior na área de produtos naturais, né, voltados a tanto a prática clínica, mas a pesquisa clínica também, né? Temos um grupo de pesquisa na universidade, onde a gente faz, enfim, né, agora a gente tá realizando um ensaio clínico com adaptógeno, que é voltado para exercício físico, a gente quer entender se ele tem propriedades ergogênicas, então é mais ou menos por onde eu transito, né? E aí eu queria também aproveitar para convidar vocês a fazerem essa ponte aí com a nossa liga acadêmica, né, que é também do curso de medicina, mas a gente também vai fazer, porque eu ouvi você falar, Rafa, e aí é uma decisão nossa também fazer a abertura para outras profissões, porque bom, a fitoterapia é uma prática que é multiprofissional, então ela pode ser interprofissional, né, mas de base ela é multiprofissional, porque são várias profissões que podem prescrever, e entendo que todas elas de alguma maneira podem atuar ali em estratégia de promoção em saúde, né? Mas tá aí para vocês, deixo a página da gente, né, para vocês acompanharem e a gente fazer essa ponte aí nos próximos anos, torcendo que essa parceria seja longeva, né, ela dure bastante. E aí eu vou fazer um contexto aqui, vou trazer alguns recortes para vocês do que seria a utilização de fitoterápicos na enxaqueca, mas aí, por ser farmacêutico, eu vou abordar a minha, né, vivência, vou falar um pouquinho sobre, nesse caso, prescrição farmacêutica, mas que não é diferente da prática médica, que essa palestra ela é voltada para o farmacêutico, e aí eu faço um recorte explicando os caminhos para que o farmacêutico possa prescrever, né? Porque somos prescritores também, estamos habilitados, temos resoluções para isso, dentro de contextos específicos em saúde, né? Obviamente, o profissional médico ele tem mais abrangência nessas possibilidades de intervenção, de cuidado, mas é uma interface legal, especialmente quando a gente fala sobre fitoterapia, né? Então, eu represento a Universidade Católica de Pernambuco, que é uma universidade jesuíta também, assim como as PUCs, né? Sou membro do Conselho Federal de Farmácia, a gente trabalha nesse grupo de trabalho em suplementos alimentares, ajudando nas regulamentações e fazendo, né, outras contribuições sobre o assunto. Eu também coordeno um curso de pós-graduação em fitoterapia por essa instituição, que é o Prate Ensino, e sou consultor na área de produtos naturais do WebDiet, que é uma plataforma de prescrição dietética. Mais uma ferramenta voltada para nutricionistas, né? Só que para falar sobre outros tipos de tratamentos da enxaqueca especificamente, eu quero lembrar que não tem só fitoterápico que pode ser útil para o manejo, né, mas suplementos alimentares também, então eu vou me permitir fazer também uma fala a respeito do assunto, tá? Bom, de tudo que eu for falar aqui não há conflitos de interesses, né? Sou obrigado a fazer isso de acordo com o Conselho Federal de Farmácia, né? Se houvesse, mencionaria, para que houvesse ali uma análise mais minuciosa, mais cuidadosa da parte de vocês sobre o que eu fosse abordar, tá certo? Antes de falar sobre o tratamento, vamos falar um pouco sobre a clínica da enxaqueca, né? Um pouco da parte propedêutica, e aí eu quero dizer para vocês que as enxaquecas, né? Elas são formas, né, também chamadas de migrâneas, são formas de cefaleias primárias. E essas cefaleias primárias, elas representam menos riscos à saúde, né, no fim das contas. Não é que sejam mais fáceis de tratar, mas o risco é mais brando, né, no fim das contas. E
a gente tem que pensar que ela pode se apresentar de formas diferentes, né? Elas podem ser síndromes bem episódicas relacionadas e você nunca mais ter, mas elas podem ter também uma natureza crônica, né? E elas podem ter essas alterações visuais que nós chamamos de aura, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas dentro ainda das cefaleias primárias, há a cefaleia tensional, a cefaleia autonômica do trigêmeo, outros distúrbios primários para cefaleia, tem mais de 100 cefaleias registradas aí, de acordo com as sociedades, né, de cefaleia, e nós temos a Sociedade Internacional de Cefaleia, né, mas que serve muito mais para fins de pesquisa, né, muito mais para isso do que para fins de diagnóstico, tá? E as secundárias, né, elas podem ser originadas a partir de uma condição basal, né, uma condição que seja capaz de provocar cefaleia. Ela tem portanto, ela deve ter uma relação temporal com essa condição subjacente, que seja um fator que provoque, né, ela, e é importante checar esse mnemônio chamado SNOOP, né, que investiga fatores de risco importantes, como acidente vascular encefálico, enfim. Mas o foco da gente não vai ser falar de cefaleias no geral, a gente vai falar especialmente sobre as enxaquecas, que são o que nós combinamos aqui para o dia de hoje, tá certo? Então, vejam, essa é uma cefaleia do tipo primária, portanto, né, ela tem uma etiologia bastante complexa, tem uma prevalência relativamente elevada, pelo que vocês podem observar aqui, sendo mulheres o público mais atingido pelas cefaleias, né, e que apresenta um pico dentro desses números aí relacionados à prevalência entre 30 e 50 anos de idade, né? Então esse é o público de risco, né, mulheres entre 30 e 50 anos de idade, no fim das contas. Mas uma característica importante na clínica é que ela se apresenta como uma dor de cabeça, né, uma cefaleia moderada a intensa, tá? Ela não é leve, ela quando vem não é leve. Ela não tem, eu tô com uma leve enxaqueca. Pode ser muito pouquíssimo provável ser enxaqueca aquilo, né? Mas tem outras formas da gente avaliar para, no rastreamento em saúde, né, chegar a algumas conclusões. E aí tem uma coisa interessante, que é um fenômeno que é uma alteração visual, um distúrbio neurológico, né, mas que vai comprometer apenas questões visuais, que é a chamada aura. Eu vou mostrar para vocês aqui, também chamado de estocoma cintilante. Ele não está presente, né, em 3/4 dos casos de enxaqueca, né, e basicamente sem a aura você vai ter ataques de cefaleia que normalmente vão se apresentar como unilateral, não bilateral, não de forma difusa, né? Então é sempre em um lado da cabeça, tá? E vão durar entre 4 e 72 horas no geral. E o tipo de dor é como pulsátil, de intensidade leve a moderada, e que é agravada por atividade física e também está bem associado com náuseas e fotofobia e também fonofobia, né? Náuseas e ou foto e fonofobia. Então, né, náusea está presente, a sensibilidade à luz e a sensibilidade ao som também, por conta da grande estimulação, pela grande sensibilidade que está sendo demonstrada naquele momento. Dessas cefaleias com aura, que representam então um quarto, né, complementares ali do outro slide que eu trouxe para vocês, vai envolver ataques que vão ter uma duração um pouco mais rápida, né, de 5 a 60 minutos, tem um desenvolvimento gradual de sintomas visuais, sensoriais e outros, né, relacionados a outros sintomas, né, do sistema nervoso, mas sempre de forma também unilateral, tá? E depois disso, depois da aura, a gente vai ter os sintomas, né, semelhantes à enxaqueca com aura. Quer dizer, a aura ela vai durar isso aqui, né, mas depois vem aqueles episódios lá de 4 a 72 horas em média de cefaleia forte, né, moderada a forte. E uma coisa que é interessante é que a gente entende que os pacientes que apresentam cefaleia na forma crônica, eles terão dor de cabeça, né, em pelo menos 15 dias, né, por pelo menos 3 meses, incluindo dores de cabeça características de fato de enxaqueca em pelo menos 8 dias no mês. Isso aqui é importante pensar, por quê? Porque a meta terapêutica, ela deve analisar isso daqui. A meta terapêutica, normalmente, é você reduzir 50% da frequência de enxaqueca para que a gente tenha um benefício, né? Para que tenha resposta ao tratamento. Né? Menos do que isso, a gente entende que não é, pelo menos na terapia profilática, né? Não na terapia aguda. Não seria efetivo, né? E aí essas terapias profiláticas, né,
quanto aos objetivos, elas vão ter que reduzir essa frequência em pelo menos 50%, e a gravidade das crises, quando vierem, dependendo da escala de dor que você está avaliando ali, também em pelo menos 50%. Isso daqui, para quem não tem, talvez nunca tenha, né, visto, eu não tenho, então realmente não é uma coisa que eu consiga falar com tanta propriedade, mas é uma representação do que seriam esses estocomas cintilantes, a aura, né? Essas alterações visuais que vão acontecer, que são basicamente manchas ou pontos brilhantes que vão flutuar ao longo do campo visual e que são basicamente alterações neurológicas que vão alterar a visão, né? É uma espécie de premonição, né? Avisando que vai chegar essa cefaleia. Isso aí vai durar entre 5 minutos, 60 minutos, para depois chegar o episódio de dor mais forte, né? Então, assim, a linha do tempo, para quem tem, sabe como é, né? Tem os sintomas premonitórios, que pode acontecer por horas ou por até dias, né? Que antecede, inclusive, a própria aura. E nessa fase, o paciente ele pode apresentar irritabilidade, problemas no raciocínio, na memorização, pode apresentar desânimo e até avidez por alguns tipos de alimentos, né? Quando vem a aura, aí é o gatilho, né? Pô, beleza. Você tem aura, você vai ser avisado de que logo mais você vai chegar nessa outra fase, que é a da cefaleia, em que pode durar pelo menos 5 minutos, mas não mais do que 60 minutos. E isso, né, às vezes se associa até uma parestesia unilateral, até uma disfasia. Essa cefaleia, quando ocorre, ela com ou sem aura, ela vai ter essa característica, né? É forte em termos de intensidade, ela é latejante ou pulsátil, né? E pode piorar com as atividades do dia a dia, né? Por isso que ela é um tipo de cefaleia bem incapacitante, e é uma pergunta que tem que ser feita, né? Tem impacto de que maneira sobre as atividades do cotidiano durante a anamnese? A duração da fase da dor, né, como foi falado, é isso aqui, né? Até 72 horas. Ela é unilateral, basicamente, em 2/3 das crises, mas pode mudar de lado de uma crise para outra, inclusive, né? Depois da cefaleia, vem os sintomas associados, ou simultaneamente, basicamente, que são as náuseas e vômitos, né, se for mais intenso, foto e fonofobia, além da própria incapacidade, né, de realizar trabalhos. E aí vem depois uma fase de recuperação, que é uma fase de exaustão, que alguns pacientes vão precisar para poder se recuperarem dessa crise, né? Do ponto de vista do mecanismo da doença, tem muita coisa envolvida, né? A gente tem aí fatores genéticos, né? Estima-se que tem pelo menos 38 polimorfismos genéticos associados ao gatilho, né? Aos processos de formação da dor, da enxaqueca, né? Existem também fatores que são ambientais, questões metabólicas, fatores hormonais e até o uso de alguns medicamentos que podem ser precipitantes. Então, essa coisa toda, né, todos esses fatores podem estar ali relacionados com ativação hipotalâmica, podem estar relacionadas com alterações nos circuitos tálamo-corticais e também alterar a própria conectividade cerebral, né? Isso vai acabar levando a outros eventos, digamos assim, outros desfechos, né, mas que levarão, no fim das contas, esse é o ponto, né, a eventos de despolarização que vão levar a uma liberação desse produtinho aqui, dessa substância, que é o que nós chamamos de peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. E tem um outro também envolvido, que é o PACAP, né, PACAP, como queiram, enfim, que é o polipeptídeo ativador da adenilatociclase pituitária, né? Então tem a ver com mecanismos de despolarização de membrana, aumento da sensibilidade e formação de dor. Então, mas esse produto aqui tem chamado muito atenção nos últimos anos como sendo um dos principais agentes relacionados à formação dos ataques de enxaqueca, né? E, enfim, isso pode variar em relação a uma série de questões, né? Como vai acontecer para os indivíduos, como vai ser a experiência individual, mas ele parece ser o ponto central dessa questão, né, ligada aí à formação da dor, tá certo? Bom, aqui explica um pouco mais, né, como que ocorre, né, tem algumas vias que são mais estimuladas, né, e você vai ter um impacto, né, tanto na função de regiões específicas do sistema nervoso central, como também do
periférico, tá? E cada um desses componentes envolvidos, né, pode ser responsável por diferentes sintomas da enxaqueca, né? E em razão disso, você pode ter alvos terapêuticos diferentes e, portanto, necessidades de tratar de formas diferentes, né? Nesse esquema aqui desse trabalho do The Lancet of Neurology, a gente vai ter aqui vias sensoriais, né, que são aumentadas, que são estimuladas, outras que são inibidas, mas, basicamente, a gente tem aqui realmente um papel importante sobre essa substância aqui, especialmente, e com contribuição também do polipeptídeo ativador da adenilatociclase pituitária, tá? E aí, a questão é que, do ponto de vista da clínica, né, normalmente, nós farmacêuticos, a gente faz o rastreamento, e nesse rastreamento a gente aplica esse questionário, que foi publicado no Neurology há 19 anos, né, basicamente. 19? 19. Não, 20 anos já, né, praticamente. Estamos em 2023, então é isso. Aí a ideia é perguntar, né, se o paciente ele tem cefaleia associada à náusea, isso vai levar a um ponto. Se tem associada à fotofobia, mais um ponto. E se essa cefaleia, ela gera uma incapacidade ou limitação no trabalho, né, por 1 ou mais dias a cada 3 meses. Se sim, a gente vai ter aqui 3 pontos. Na verdade, de 2 a 3, surgindo 2 desses 3 elementos aqui, a gente pode estabelecer aqui o resultado, ele é positivo, né, para enxaqueca, mas de 0 a 1 seria negativo, poderiam ser outras formas de cefaleia, né? Uma cefaleia não associada à náusea, por exemplo, né, e não associada à fotofobia, mas uma cefaleia que incapacita o indivíduo. Bom, provavelmente não é a migrânia, né, não é a enxaqueca. Ok, quanto ao manejo, o que a gente vai ter? A gente vai ter dois tipos de terapia, né? A terapia profilática e a terapia aguda. A terapia profilática da enxaqueca, ela tem como meta a redução dos episódios de enxaqueca em pelo menos 50%, tá? É claro que é preciso levar em consideração uma série de fatores para poder estabelecer fatores de segurança, fatores de conveniência no tratamento, o custo do tratamento e o benefício potencial que ele pode provocar, visando a racionalidade do uso desses medicamentos, né? Normalmente são medicamentos sujeitos de venda sob prescrição médica ou sujeitos a controle especial. E, portanto, nesse caso, faz todo sentido que seja prescrito por um médico, tá? Agora, a proposta, né, é que, como esses ataques, né, de enxaqueca, eles visam reduzir, eles acabam reduzindo, né, a qualidade de vida em razão da alta frequência, gravidade ou duração, então a terapia profilática tende a melhorar a qualidade de vida por reduzir a frequência, a gravidade ou a duração, tá? Essa é a ideia. As terapias agudas são aquelas que são usadas no momento da dor, para você reduzir a dor e para você recuperar o paciente em uma crise, tá? A ideia é que você use, né, sempre que tiver dor, obviamente, né, mas a gente tem que levar em consideração que os pacientes eles podem apresentar também questões de segurança que precisam ser monitoradas por quem prescreve, né, ou com o suporte de um farmacêutico clínico que faça o acompanhamento farmacoterapêutico, também é uma possibilidade. Mas fazendo sempre uma boa seleção, visando a melhor segurança, a melhor conveniência, custo e o máximo de benefício possível, tá? Então, assim, para fazer a terapia profilática, você tem que levar em conta, né, os efeitos adversos, potenciais, as contraindicações e as interações medicamentosas, né? E se tiver comorbidades, observar que é importante, né, fazer uso de medicamentos que também possam tratar essas comorbidades, porque com isso você vai ter mais medicamentos sendo utilizados, então, especialmente sobre o tópico interações medicamentosas, a gente tem que tomar um cuidado especial, né? O que tem de mais evidência, né, para isso? Vou falar um pouquinho da terapia convencional para a gente poder chegar no tratamento com suplementos e também com fitoterápicos, tá? A melhor evidência até hoje de eficácia está para o propranolol, o metoprolol e o topiramato, né? A ideia é sempre fazer uma titulação terapêutica, né, começando com a menor dose, aumentando
à medida em que o paciente não responde, mas o tratamento continua sendo tolerado, tá? Até você chegar na sua meta terapêutica em relação à qualidade de vida e outras coisas que antecedem isso, inclusive, tá? É importante evitar medicamentos, né, que possam aumentar a frequência ou até a gravidade, quer dizer, tirar, são fatores de risco modificáveis, né, então você remove aqueles que possam ser mais inapropriados, né, para quem tem enxaqueca, né, medicamentos que aumentam a atividade da dopamina, por exemplo, né, e incluindo até o uso de medicamentos de uso agudo, né, os analgésicos e os anti-enxaquecosos agudos, umas triptanas, enfim. E é importante, né, pensar também que, do ponto de vista de estratégias terapêuticas, a gente vai ter outros tratamentos que tendem a ter menos efeitos adversos. Vou falar um pouquinho sobre esses suplementos aqui, né, mas candesartana e lisinopril também são bastante úteis, né. Coisas que são importantes para garantir o envolvimento do paciente, né, é sempre discutir a razão pela qual você está fazendo essa prescrição, né, explicar como usar o medicamento, falar dos efeitos adversos potenciais e buscar promover uma boa educação em saúde, né? Todo profissional de saúde tem que ser um bom educador, né? Para que o paciente ele se aproprie da sua condição de saúde, né? Na promoção da saúde. Então, isso é importante. Gerenciar bem essas expectativas, né? Porque uma vez que você define com ele que essa é a meta, que esse é o benefício clínico, ele vai entender que não haverá cura, mas haverá um controle, talvez um bom controle, talvez um controle total, e isso o deixe mais tranquilo, né, quanto ao que poderá acontecer em razão daquele tratamento, né? E criar um plano de cuidado que seja formal, né, escrito, bem documentado, com datas, com prazos, com metas, enfim, né? Então, depois que o tratamento foi escolhido, você deve fornecer, prescrever, enfim, né, o medicamento escolhido, mas fazendo aí um teste adequado, né, chegando a fazer uma avaliação prévia de 2 a 6 meses, né, até que os benefícios sejam observados. Então, fazer a meta para 6 meses, né, já que você tem que avaliar o resultado em um trimestre, né, seria minimamente razoável você, pelo menos em 2 trimestres, chegar à conclusão de que está funcionando ou não. Às vezes, antes você consegue já ter esse resultado, né. Diário de dor de cabeça ajuda também o paciente a controlar, contar melhor essa história pós-tratamento, para você, né, checar esse prognóstico. E tem outras coisas que podem ser feitas, né, teste de impacto de dor de cabeça, que é o HIT-6, o teste de avaliação de deficiência de enxaqueca, que são ferramentas padronizadas que podem ser úteis aí na prática clínica para você mensurar melhor, já que é uma experiência subjetiva e o paciente ele pode perder um pouco essa história, né? E sempre reavaliar o medicamento depois de escolhido, né? Se o controle da frequência da gravidade for excelente, então você pode considerar reduzir ou diminuir, diminuir ou interromper a medicação, né? Depois de 1 ano, né? Bom, quando houver falha no tratamento, né, você deve buscar adotar outras medidas, né? Mas a gente vai entender que falha no tratamento é quando você tem uma não resposta ou uma resposta inadequada, quando não atinge uma redução de pelo menos metade da frequência em um período de 3 meses, já titulado na dose mais, digamos assim, a maior dose tolerada, tá certo? E aí, se não funcionar, você pode pensar em fazer uma terapia associada e interromper a terapia atual se tiver evento adverso grave, né, ou intolerável, enfim, e se não houver nenhuma eficácia após 2 meses de tratamento com a dose-alvo, tá certo? Então, essas são questões gerais, né, na terapia profilática da enxaqueca. Esses são os medicamentos mais utilizados nessa terapia profilática. A gente tem beta-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, os inibidores da ECA, antagonistas da angiotensina, alguns anticonvulsivantes, né, fármacos tricíclicos podem ser usados. Aqui a venlafaxina, que é o inibidor da recaptação de serotonina e nora, ou mesmo o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, a toxina botulínica e outros tratamentos que são direcionados ao peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, né, antagonistas dessa. E tem um fitoterápico que está disponível no mercado norte-americano e canadense, que é a petazites híbridos, que é o inibidor dessa danadinha aqui, né? Tem um grupo de alcaloides chamado de petazinas, que são responsáveis por bloquear
a ação desse peptídeo e, com isso, reduzir aqueles efeitos de disparo da reação de enxaqueca. Tá? Vou falar sobre isso logo mais. Na terapia, né, preventiva, então, está aqui, a gente tem uma série de medicamentos, aqui tem uma tabelinha com o esquema posológico e alguns comentários, para vocês olharem depois com mais atenção. Não vou entrar em detalhes nisso, porque não cabe, mas eu posso fornecer esse material para vocês. E na terapia aguda, a gente tem os analgésicos, né, mas também antieméticos podem ser utilizados, as ergotaminas, né, os triptanos, os ditanos, enfim. Cetorolaco pode ser usado, os triptanos podem ser também usados, que são agonistas da serotonina e que são responsáveis por reduzir essa estabilidade, manejo da dor naquele momento. Não é para usar todos os dias, mas só quando tiver as crises graves ou não, né? Para graves a gente vai usar os analgésicos, basicamente, né? Mas se a dor não reduzir, se não passar, então você tem que partir para outros tipos de tratamentos. Aqui é onde começa uma discussão sobre prescrição farmacêutica, mas eu vou pular bem essa parte aqui, porque não é interessante, já dado que a gente tem um público de não farmacêuticos e não estudantes de farmácia, então aqui a gente começa a falar já dos tratamentos que são convencionais, ou melhor, não convencionais, tratamentos complementares, mas que alguns deles já constam em textos de sociedades de cefaleia, tá? E com um grau de recomendação interessante, com um grau de certeza relativamente baixo ou moderado, né? Mas o primeiro é o magnésio, que é entendido como provavelmente eficaz para o tratamento da enxaqueca, né? A dose é de 600 miligramas por dia, o que se demonstra benéfico, né, para a prevenção da enxaqueca, de magnésio elementar, normalmente utilizando aí formas de citrato de magnésio, tá? Ele pode ser preferido para pacientes que têm constipação, porque ele pode apresentar nessa dose um efeito laxativo bem discreto, tá? E então pode ser um benefício, pode ser um critério de escolha, inclusive, o magnésio nesse sentido. Os efeitos adversos vão incluir, portanto, diarreia e outros sintomas gastrointestinais, especialmente se o paciente fizer um consumo de alimentos, fontes de magnésio em grande quantidade. É bom evitar em pacientes que tenham insuficiência renal ou até mesmo a diarreia. Então, tem diarreia, você remove, né? Você tira o tratamento. E na insuficiência renal, por conta da dificuldade de eliminação do nutriente. A redução da frequência ou da gravidade da enxaqueca foi demonstrada em 3 de 5 trabalhos que fizeram parte dessa revisão sistemática sem meta-análise. E, em razão dessa evidência, a Sociedade Canadense de Cefaleia tem uma forte recomendação dela como sendo um tratamento complementar, né? É de fácil acesso, o custo é baixo, então é um tipo de tratamento que fica no radar aí dos profissionais que fazem o manejo, né? Então, nós farmacêuticos podemos, por exemplo, fazer a prescrição disso como uma terapia complementar profilática, né? O paciente está ali tomando seu topiramato, mas não está conseguindo atingir essa meta. Então, você pode fazer a inclusão do magnésio como uma terapia complementar para fornecer, porque vai por outro mecanismo de ação, né? Muito provavelmente, esse mecanismo de ação do magnésio se dá por conta do aumento dos níveis de serotonina, né? Já que essa atividade serotoninérgica, ela tem a ver com a redução da dor no sistema nervoso central. E como que o magnésio faz isso, basicamente? É que existe uma lógica nutricional, metabólica, de você fazer a conversão do triptofano em 5-hidroxitriptofano, e esse 5-hidroxitriptofano ser convertido em serotonina. Só que algumas enzimas importantes, como a triptofano hidroxilase, que está presente aqui nessa etapa da reação, ela é dependente de magnésio. Magnésio, portanto, é cofator dessa enzima que pode acabar acelerando aqui essa reação, né, melhorando essa cinética de reação para a conversão em 5-hidroxitriptofano, formando a serotonina e promovendo redução da dor. Mas a longo prazo isso parece ter um efeito benéfico e não se sabe exatamente se isso tem uma relação, né, ou se essa é a explicação principal para esse desfecho, mas isso já foi observado clinicamente. Um outro tratamento que a gente tem é o da coenzima Q10, que é considerado possivelmente eficaz para o tratamento da enxaqueca, né? A dose é de 300 miligramas pelo que vocês estão vendo aqui. E eu destaco que 100 miligramas 3 vezes ao dia para que você possa absorver melhor a coenzima Q10, porque se você fizer 300 de uma vez só, é provável que você tenha problemas absortivos e talvez até
eventos gastrointestinais mais frequentes. Então, isso ajuda a melhorar a biodisponibilidade, mas também a reduzir risco para efeitos colaterais, tá? Pelo fato da coenzima Q10 poder reduzir um pouco a pressão arterial, ela tem a capacidade de reduzir aí entre 5% e 10% em pacientes com hipertensão. Isso aqui, da pressão, né, arterial sistêmica, a gente pode ter um benefício secundário com o uso dela, e é para tomar cuidado só com eventos gastrointestinais e também observar em indivíduos que têm história, né, de hipotensão, de pressão um pouco mais baixa, você acompanhar, mas não é contraindicado, né? Talvez um acompanhamento mais de perto seja algo mais razoável, tá? Enfim, então, normalmente, bom, tem outros trabalhos que eu vou mencionar, vou pular aqui, porque aqui tem uma explicação de um estudo só, mas tem mais outros estudos, tem pelo menos uns 10 trabalhos clínicos, né? E eu acho que isso pode ser melhor visto em revisões sistemáticas, né? Para a gente poder ter uma visão melhor do todo, mas são estudos que apontam para um bom benefício, né? Uma boa taxa de eficácia, né? Um NNT de 4, é você ter que tratar 4 pacientes para poder ter um benefício, e isso é uma boa eficácia no fim das contas. Vamos em frente. Riboflavina é a chamada vitamina B2, que também tem recomendação da Sociedade Canadense de Cefaleia, né? Para a prevenção da enxaqueca. A dose é de 400 miligramas, está muito acima do que a gente obtém pela alimentação, mas essa daqui pode ser dada em única dose ou dividida em duas, né, como queiram. Não é um produto que que tem seus problemas de biodisponibilidade, como a coenzima Q10, é bem melhor absorvida, tá? E tem uma redução de 50% da frequência da enxaqueca, com essa distribuição aqui, né? Então, 54% das pessoas que usaram tiveram esse desfecho e 19% do placebo, né? Então, comparando aqui esses dois grupos, a gente observa uma boa resposta, né? Além da redução do número de dias, redução do índice de enxaqueca e a tolerabilidade, ela é similar ao placebo. Apesar da grande dose, mas por ser uma vitamina hidrossolúvel, né? Ela sai bem fácil do organismo, não se acumula, não tem problemas relacionados à biodisponibilidade, não ou a acúmulo, na verdade, né, intoxicação, e também não afeta a função renal, tá? E é isso, tem uma forte recomendação aqui pela Sociedade Canadense de Cefaleia. A melatonina é outro suplemento alimentar que tem também evidência, né? Tem 2 trabalhos que foram publicados, e comparando, inclusive, melatonina com a amitriptilina versus placebo. E foi observado que os pacientes, eles fizeram uso, né, dessas 3 intervenções, mas os desfechos relacionados ao número de dias com enxaqueca, né, foi menor com a amitriptilina e melatonina, com diferença significativa em relação ao grupo controle, mas não entre eles, né? Então é como se tivesse uma, entre aspas, equivalência terapêutica entre ambos, né? Só que o perfil assim, a intensidade da dor média também caiu com o tratamento em relação ao grupo placebo, de forma igual, praticamente, mas a gente não teve praticamente um perfil de segurança, quer dizer, ou teve um perfil de segurança similar ao do grupo placebo quando comparado com a melatonina, mas superior, né, um perfil de segurança superior em relação à própria amitriptilina. E seria útil usar a melatonina, especialmente em indivíduos que apresentam insônia. Só que usar a melatonina requer alguns cuidados, porque você tem interações medicamentosas também bem interessantes, especialmente com drogas depressivas, ou drogas depressoras, melhor falando, do sistema nervoso central. Então, esse é outro critério, pode ser usado em quadros de insônia, mas tomar muito cuidado se o paciente já usa outros depressores do sistema nervoso central, tá certo? Então, ó, resumindo, é isso. Já falamos da riboflavina, falamos da coenzima Q10, falamos do magnésio e da melatonina, que não está aqui nesse flashcard. Agora, tem 2 plantas que são interessantes e que podem ser bem pensadas para o manejo da enxaqueca, que é o tanaceto partênio, uma planta medicinal que, inclusive, é aprovada pela Anvisa como medicamento fitoterápico, apesar de que a gente não encontra tanaceto no mercado atualmente, né? É difícil de encontrar porque os laboratórios simplesmente não tiveram interesse, praticamente um fitoterápico abandonado, a gente só encontra
como fitoterápico manipulado, com doar, né, na verdade. E aí, no caso do Tanaceto, a gente tem que fornecer, né, de 0,2 a 0,6 miligramas de partenolídeos ao dia. É uma terapia que não é aguda, ela não serve para você tirar a pessoa da crise no momento, mas ela serve para reduzir o número de episódios quando consumido aí ao longo do tempo, tá? A Academia Americana de Neurologia reconhece ela é conhecida como Feverfew, tá certo? E, como eu falei, né, já havia uma pré-aprovação da Anvisa, porque a Anvisa já reconhece a sua literatura, seus benefícios clínicos. Então, se um laboratório quisesse lançar, lançaria como um registro simplificado, sem ter que fazer os ensaios clínicos no Brasil, tá? E tem boa tolerabilidade, né? Só que pode interagir com fármacos antitrombóticos, certo? Deixa eu ver, tem uma mão levantada aqui, não sei se... não, foi um comentário, né? É uma pergunta, professor, na verdade. Beatriz, se tem recomendação de dosagem, 3 miligramas, Bia. E, né, porque 3 miligramas é uma dose muito estudada clinicamente. Às vezes você precisa de uma dose menor se for manejar a insônia, mas para enxaqueca é isso, são 3 miligramas, tá? Lembrando que tem também a chance de você ter, para pessoas que não têm insônia, né, elas podem ter alguns efeitos colaterais, tipo, pode ter pesadelo à noite, pode ficar com a ressaca farmacológica no outro dia, mas isso tem que ser acompanhado para você manejar se necessário, né? Talvez até substituir se for um desconforto. Mas são suplementos que estão à disposição da gente, você compra, não precisa de receita, inclusive por conta do próprio perfil de segurança, né? E um outro fitoterápico, que esse aqui é um dos mais importantes, talvez, hoje, é o Petazites híbridos, que vai ter aí um teor de petazinas totais, expressas em petazina e isopetazina, mas pelo menos 15% de petazina tem que ter no extrato. Ele tem uma taxa de eficácia muito boa, né, um odds rate aqui de 2,24, para uma redução de 50% da frequência de enxaqueca, né, comparado com o placebo. Tem boa tolerabilidade também em relação ao grupo controle. Foi estudado em crianças, foi estudado em adultos, foi estudado em idosos, então considerado seguro. E um extrato feito... Agora no Brasil a gente tem até um extrato feito de partes subterrâneas, né? Que não contém, inclusive, esses alcaloides pirrolizidínicos que a gente sabe que são bastante tóxicos e que estão ali encontrados na raiz. Mas faz a remoção dele e desses alcaloides, e aí você vai ter esses extratos concentrados em petazina, tá? Interessante é porque tem medicamentos lá fora que são feitos da folha, que tem uma ausência mesmo desses alcaloides, e tem também, né, as partes subterrâneas, a gente vai ter raízes, né, e caules subterrâneos, contendo, né, essa petazina aqui, que é esse alcaloide, e que deve passar, se especialmente usado, né, esse tipo de matéria-prima vegetal aqui, por uma extração para a remoção desse marcador negativo, que são esses alcaloides, que são extremamente hepatotóxicos e tem pouca utilidade terapêutica, né. Tem estudos com 150 miligramas, né, do extrato, contendo 15% miligramas de petazina, é aqui onde a gente vai encontrar melhores resultados, e com também recomendação da Federação Europeia das Sociedades de Neurologia, né, com a provável eficácia, né. Eu estou até sem, aqui no estúdio, estou sem uma amostra, mas eu sei que vai ser lançado um fitoterápico dentro de poucos dias, talvez semanas, enfim, contendo petazites híbridos, que foi aprovado pela Anvisa para o tratamento da enxaqueca. Então, apesar desse tratamento aqui não estar disponível por falta de interesse da indústria, esse daqui, a indústria se interessou bastante, um laboratório conhecido de vocês, vai lançar, então, em breve. É importante ficar atento, porque é um produto que, no meu entendimento, ele tem um bom perfil de segurança, e ele tem uma relação já bem estabelecida, né? E talvez por isso os resultados são mais interessantes, né, na análise dos estudos clínicos, por conta da diminuição do gene relacionado ao peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, tá certo? Então isso aqui é uma forma da gente ter um tratamento à base da fitoterapia,
eu entendo que é por medicamento mesmo, fitoterápico, né? Que a gente vai fazer chá, não sei se vai ajudar, não. Mas coisas podem ajudar em outros tipos de cefaleias. É o caso do gengibre, por exemplo, né? A própria garra do diabo tem estudos com cefaleias tensionais, juntamente com o gengibre, né? Apesar de que tem estudos de gengibre com enxaqueca, mas eu não coloquei aqui nessa lista porque os estudos são um pouco contraditórios, né? Mas ele parece ajudar mais em quadros de cefaleia tensional e outras cefaleias não classificadas, né? Aí tem a garra do diabo também, que é uma outra planta, né, que também pode ser útil para tratamento agudo, especialmente, e o sabugueiro, que também pode ser útil, né, contendo salicilatos e também com um benefício na terapia aguda, tá certo? Bom, tem outras coisas também que eu acho que vale a pena destacar, não vou mergulhar tanto, para finalizar aqui minha fala, mas é a respeito dos óleos essenciais, porque eles também foram estudados para enxaqueca, né, da forma de inalação, ou seja, aromaterapia mesmo. Aí já não é mais fitoterapia, mas a gente meio que conversa com as duas práticas, né? Quer dizer, tem estudo clínico, principalmente com a lavanda, né? O óleo essencial da lavanda, administrados de formas diferentes, basicamente você faz a inclusão aqui de 2 gotas, né, na região supralabial, durante a crise, né, melhorando dentro das primeiras 2 horas de surgimento da dor, melhorando os sintomas de náusea, vômito, fotofobia, enfim, tá? Os problemas olfatórios também. E uma outra planta também bem estudada, no meu entendimento, são as duas mais úteis, é a hortelã-pimenta. E no caso da hortelã-pimenta, foi feito uma outra maneira, que foi a instalação de uma solução contendo 1,5% desse óleo essencial em cada nostril, né, em cada narina. Quer dizer, 2 gotas em cada narina, né, sendo absorvida. Isso aqui me parece que já não seria mais uma aromaterapia, mas uma fitoterapia por outra via de administração, né? A rigor você não está inalando o vapor, né? Você está já colocando direto na mucosa uma solução, quer dizer, é uma via intranasal, né? Não é respiratória. Então, eu acho que não seria mais uma aromaterapia, né? Mas é isso. Mas são óleos essenciais, o mentol da hortelã-pimenta e juntamente com a mentona parecem ter esse efeito bloqueador de canais de cálcio, isso pode interferir sobre a liberação daquele peptídeo do gene relacionado à calcitonina e também o linalool, que é um dos principais componentes, né, mais até do que o acetato de linalila, sendo importante para o controle das dores na terapia longa, né? Então, tem outros produtos aqui que fazem parte aí da medicina tradicional chinesa, também que passou por ensaios clínicos, né? A camomila também, assim como o óleo de anis estrelado, e também outras plantas, né? O manjericão, a rosa damascena, né? Enfim. Mas, ao que tudo indica, né? São aquelas 2 principais espécies, a lavanda e o mentol, que tem realmente menos incertezas, né, digamos assim, sobre os efeitos. Então, pode ser inserido ali dentro de uma estratégia complementar, se for uma preferência do paciente, né? O que é interessante pensar, porque tem formas diferentes de você aplicar, né? E são muitas moléculas que têm essas atividades farmacológicas voltadas para o manejo da enxaqueca por caminhos provavelmente diferentes. E está aqui explicado nesse trabalho de 2021. São, enfim, né, mecanismos que têm a ver com a dilatação das veias dos vasos sanguíneos centrais, né, dessensibilização de nervos, a inibição da analgesia por outros caminhos, né, inibição da inflamação neurogênica. Então, tudo isso ainda está sob investigação, não é uma coisa que faz parte de um protocolo, né, tá? Mas são coisas que é interessante quem é de uma liga acadêmica de fitoterapia acompanhar, né? Bom, isso aqui são mensagens finais sobre essa coisa dos óleos essenciais na enxaqueca, né? Como eu falei, lavanda e hortelã-pimenta parecem ser mais interessantes, né, nesse sentido, né? Para reduzir o número de episódios com dores menos intensas e a recuperação mais rápida quando elas acontecerem, né? Mas a gente não sabe de um melhor método de aplicação até o presente momento e também não há dados, essa é uma limitação bem importante, né? Comparativos com a terapia profilática convencional e até mesmo
como complemento, né? Então, você tem isso aqui versus placebo, mas e se for isso aqui junto com um topiramato, um propranolol, enfim, né, um outro fármaco que seja utilizado, uma gabapentina nessa terapia profilática, né? A gente realmente não sabe. Bom, é isso. Eu encerrei minha fala, falei bastante, talvez um pouco mais rápido do que o normal, mas eu acho que agora a gente podia conversar um pouquinho para esclarecer alguma dúvida que tenha surgido. Professor, a gente quer agradecer, foi excelente a aula, a gente fica feliz, assim, de poder proporcionar esse tipo de conteúdo para os alunos, né? E eu queria fazer uma pergunta, assim, né, para o senhor a respeito do que o senhor falou. Essas terapias que a gente tem, do magnésio, coenzima Q10, elas podem ser terapias que a gente consegue fazer uma associação? Ou o senhor vê que a administração em separado de cada um desses complementos alimentares tem um ponto de vista mais importante para prevenção, né, principalmente prevenção das crises? Não, olha, em todos os trabalhos não houve associação deles, né? Assim, em tese a gente entende que não seria necessário, mas eles poderiam ser pensados num primeiro momento como um complemento da terapia convencional, né? Quando a terapia convencional ela não está sendo suficiente para atingir a meta terapêutica, especialmente aquela de reduzir em 50% em um trimestre o número de episódios. Mas juntar magnésio com coenzima Q10, com vitamina B2, por exemplo, seria melhor? Não sabemos, a gente não tem evidência disso, mas é uma boa hipótese porque, em tese, são produtos que vão por caminhos diferentes. A coenzima Q10 tem a ver com uma espécie de regulação da função energética dos neurônios e talvez uma estabilização ali da despolarização de membrana, né, dos canais de sódio, de cálcio, de potássio, né, são coisas que estão ali, são hipóteses ainda não testadas, né, sobre o mecanismo. A gente sabe mais ou menos como que a coenzima Q10 funciona no corpo, ela é um antioxidante, é produzido por nós, está dentro das mitocôndrias e é importante para ter a produção de ATP, e aí, talvez, com mais ATP dentro dessas mitocôndrias, a gente consegue liberar melhor para outras partes do tecido, da célula, né? E aí, talvez isso tenha a ver com melhor estabilização ali daquelas trocas iônicas. Mas, olha, o efeito anti-inflamatório também, mas tudo isso são ideias para pesquisa básica na farmacologia. Agora, clinicamente, eu não tenho experiência com associar isso, né? Quando eu decido fazer, é sempre com a terapia convencional, e para garantir o atingimento daquele pouquinho que estava faltando da meta para tornar o paciente mais sossegado em relação aos sintomas, né? Mas eu acho que o ensaio clínico poderia responder bem essa pergunta. Levando em conta que são produtos com uma relação de custo-acesso boa, né? Magnésio tende a ser mais em conta, né? Do que coenzima Q10, a vitamina B2 é super em conta. Bom, de forma compassional, né, se o paciente topar, se for uma tentativa ali, eu acho que poderia ser feito, mas só ensaio clínico para responder se seria melhor juntar tudo ou fazer só a monoterapia mesmo. Tá. O professor, tem uma pergunta aqui também no chat da Camila. Ela pergunta se tem alguma contraindicação no uso desses suplementos com medicações de uso comum, como topiramato, Tá. amitriptilina, né? Eu vou fazer o seguinte, para poder responder bem essa pergunta agora, eu vou fazer uma análise da interação do topiramato para mostrar para vocês o que a gente vai ter. Estou com acesso aqui a uma base de dados, deixa eu só jogar aqui. Deixa eu só fazer o login. Porque a rigor a gente não teria, tá? Eu vou fazer aqui uma análise deixa eu ver aqui as interações, que é uma coisa que a gente faz muito lá na nossa clínica, né? No nosso ambulatório de fitoterapia pela Liga. A gente toda segunda-feira faz atendimento ao público, as pessoas nos procuram normalmente para deixar de usar os tratamentos convencionais, mas muitas vezes é manter, educar e falar, isso aqui é importante, tem que manter, a gente vai inserindo aquilo que
é necessário, né? E é considerado seguro. Mas, por exemplo, eu acabei de ver aqui uma interação entre o sulfato de magnésio, né, que pode ter um aumento da atividade depressora com o topiramato, mas o risco ele é classificado como C, então não é contraindicado, você só faz o monitoramento dessa interação, tá certo? Mas para os outros, eu não achei aqui. Vou pegar o exemplo do topiramato porque realmente é um dos mais utilizados, tá? Pensando em interação com alimentos, a gente só tem dieta cetogênica, né, que pode aumentar o risco de acidose, né, e litíase urinária, mas a ideia seria somente monitorar, né? Deixa eu pensar aqui deixa eu pegar aqui a Natural Medicine para ver. Vou fazer aqui uma análise da interação por outra base. Peraí, deixa eu pegar aqui Enquanto o senhor procura, professor, gente, eu coloquei o link da presença aqui no chat, tá? E junto com o link da presença vai o certificado dessa aula. Para quem está precisando de horas aí, é mais uma horinha que vocês podem cadastrar lá no site da Unisa. Vocês estão precisando de horas? Sempre precisa, né, professor? Olha só. Interações de produtos naturais com topiramato. Tem aqui carvão ativado, cerveja, cava, L-triptofano e vinho, né? São coisas que são interações consideradas graves e devem ser evitadas. Mas, assim, desses produtos naturais que eu mencionei aqui agora, não há interação prevista. Deixa eu ver. Coenzima Q10 não interage. A riboflavina, vamos ver mais embaixo. O magnésio não pode interagir com melatonina nesse caso, e aí é por conta do risco de efeito depressor mais importante, né? E deixa eu ver, é isso. Das interações moderadas, tá? Aí, se for interação leve, ele vai apontar aqui, não tem. Então, seria somente com o magnésio, talvez, né? Pelo aumento da atividade depressora, via serotonina, ou então ou então a interação com a melatonina, né? Mas, no geral, mas aí teria que customizar, né? No caso do topiramato, beleza, mas a gente teria que fazer uma análise individual para checar essas possíveis interações com outros fármacos. Ótimo, professor. Alguém tem mais alguma pergunta? Entendi, professor. Obrigada, viu? Beleza. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveitar aí o professor Leandro. Se não tiver, gente, eu quero agradecer, professor, muito obrigado pela disponibilidade e convidar todo mundo da Liga a se inscrever no nosso congresso, o primeiro congresso brasileiro das ligas de fitoterapia. O professor Leandro é um dos palestrantes também nesse congresso, então por essa aula a gente já sabe que o nível do congresso vai ser alto, né? Então se inscrevam, participem, e eu queria agradecer em nome da diretoria da Liga a presença do professor Leandro mais uma vez, e agradecer aos ligantes por esse ano maravilhoso que a gente teve aí, primeiro ano da nossa Liga, que foi, no meu entender, um sucesso, e convidar vocês para... A gente vai divulgar lá no grupo, no Instagram da Liga, a gente vai ter um último encontro na semana que vem, para discutir quais serão os nossos rumos aí futuros. Professor, muito obrigado a todos os alunos, e eu espero vocês no congresso no sábado. Beleza, a gente se vê no sábado então. Valeu, Rafa, pelo convite, boa noite a todas e todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.